Fala galera do Direito Civil, eu sou a Ana Silvia, professora de Direito Civil aqui da Cultive. Vamos começar mais um encontro maravilhoso pra gente conseguir passar no nosso concurso, no nosso objetivo maior. Antes da gente começar, respira fundo, senta no sofá, senta num lugar confortável, copinho de água do lado e Código Civil. Não esquece o Código Civil, que é mais importante, a água até vai. Certo? Quando você se posicionar aí, a gente consegue começar. Vamos lá? Hoje, a matéria é sobre a exclusão dos herdeiros. Existe, não existe, a possibilidade daquele que vai morrer e transferir os bens de excluir alguns herdeiros? Existe. A exclusão do herdeiro é uma forma de sanção civil quando ele se comporta de maneira indigna ou quando ele se comporta de forma ingrata em relação àquele que vai deixar, aquele que vai transmitir os bens, ou seja, o de cujus. Existem duas formas de exclusão de herdeiros no nosso ordenamento jurídico: a indignidade e a deserdação. A indignidade, ela ocorre por força da lei. Já por sua vez, a deserdação, ela ocorre por força da vontade do testador. Portanto, que ela é feita por testamento. Muito bem. Então, mais uma vez, eu vou falar para vocês aqueles dois pilares do direito sucessório, lei e vontade do de cujus. Deixa 50% para legítimos, mas ainda deixa a possibilidade do de cujus, do testador, testar os outros 50% do seu patrimônio para quem ele queira. Se você sempre tiver esses princípios aí, na sua cabeça, esse raciocínio legítimos e à vontade, eu acho que fica fácil de a gente resolver bastante coisa dentro do direito sucessório. Bom, por que o legislador resolveu criar as formas de exclusão dos herdeiros daquela herança? Por que eles podem ser excluídos? E tem toda uma questão principiológica, filosófica, cultural, né? A gente não pode agir de forma mal educada, a gente não pode cometer crimes, principalmente com aqueles da nossa família e assim por diante. Baseado, então, Flávio Tartucci diz que no princípio da dignidade da pessoa humana, lá previsto na Constituição, essas formas de exclusão são extremamente necessárias. Tramita onde é que tá? Tem um projeto de lei que quer tirar as possibilidades de exclusão. Tem aí um movimentinho falando sobre isso, mas vejam, gente, não me parece muito sensato você herdar sendo que você fez um mal àquela pessoa. Vamos nos ater aqui, vamos trazer pra gente, só pra gente lembrar, o caso da Suzane Richthofen. Lembram? Que ela matou os pais juntos com os irmãos cravinhos para conseguir a herança mais cedo. Vocês, dentro do âmago aí de vocês, como juristas, mas também como pessoas, é correto ela receber a herança? É discutível, tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Mas me parece que é importante a gente ter essas formas de exclusão dos herdeiros. Para a gente se ambientalizar bem com a matéria, a exclusão dos herdeiros é bem diferente de legitimação dos herdeiros. Legitimação dos herdeiros é uma capacidade que vem de cunho objetivo. Já a deserdação, a exclusão, ela tem um cunho subjetivo. Falta de respeito, tentativa de homicídio e assim por diante. A legitimação diz respeito àquelas pessoas que podem suceder de forma legítima. Por exemplo, os concebidos, mas não nascidos com vida. Morre ali na trajetória na barriga da mãe. Esse, por exemplo, não tem legitimação, mas bem diferente, a gente pode ver da exclusão. A exclusão, acontece alguma coisa, o herdeiro faz alguma coisa grave para daí sim ser excluído. Vamos começar falando então agora sobre as formas. A primeira delas é a indignidade. A indignidade, como dita no slide anterior, ela é fruto da lei e deve ser decretada por decisão judicial. A indignidade, ela atinge qualquer herdeiro, os herdeiros legítimos, os testamentários e os legatários, os herdeiros necessários, os herdeiros facultativos. Olha o que diz pra gente o artigo 1815. A exclusão do herdeiro ou legatário em qualquer desses casos de indignidade será declarada por sentença. Tem que ter um procedimento para daí ter a decretação de indignidade através da
sentença. Quais são os fatos geradores da indignidade? O que o herdeiro tem que fazer para ser considerado, através da lei, indigno e depois, através de ação judicial, ou seja, através de sentença, ser decretado como indigno e não receber a sua parte da herança? O artigo 1814 diz pra gente quais são esses casos. Primeiro deles é sensacional, que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa de homicídio doloso contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, ou seu cônjuge, companheiro, ascendente ou ascendente. Se você tentar matar aquele de quem você teoricamente herdaria, a esposa, companheira, ou esposo ou companheiro, seus filhos ou seus pais, você vai ser considerado indigno. Interessante aqui. Tem que ter a sentença condenatória transitada em julgado na esfera criminal? Tartucci diz que tem. Tem que ter sentença condenatória, decisão condenatória transitada em julgado, dizendo que aquela pessoa participou de modo efetivo ou coautor ou partícipe da tentativa ou consumação do homicídio das pessoas elencadas no inciso 1º. Então eu vou ter que ter duas situações, duas esferas distintas. Eu vou ter que ter a condenação na esfera penal, mais a ação de indignidade na esfera civil. As duas são necessárias para que aquele herdeiro seja considerado indigno. Inciso 2º do 1814, que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrer em crime contra a sua honra ou do seu cônjuge ou do seu companheiro. Desculpa, galera. Aqui, em relação a crimes contra a honra, será que tem que ter a condenação criminal, assim como o Flávio Tartucci exige no inciso 1º? Tem divergência, tem autores que dizem que não precisa e tem autores que dizem que precisa. Licença, não tem água. Agora, outra coisa que é importante a gente falar no inciso 2º. O que é esse crime contra a honra? Será que qualquer coisa é crime contra a honra? Você já viu como é interessante você observar, você tá num restaurante ou você vai jantar, almoçar na casa de alguém, as famílias em volta de você, como elas se tratam? Tem família que fala o que quer e xinga e chama o outro de burro e tá tudo bem. Então veja, você vai ter que verificar na situação fática, dentro daquela família, o que seria realmente um crime contra a honra, ok? Desculpa a tosse aí, galera. Secou minha garganta. Inciso 3º, que por violência ou outros meios fraudulentos inibem ou obstam o autor da herança a dispor livremente dos seus bens por última vontade. Resumindo, aquele que não deixa o autor da herança fazer o testamento em paz. Ele tenta fraudar, ou ele tenta, através de violência, que seja incluído no testamento, ou que ele não faz o testamento nomeando um outro herdeiro. Aqui a fraude pode ser até mesmo quando o herdeiro age com abuso de confiança. E, só pra gente terminar aqui, eu já passei o slide, violência. A violência aqui pode ser violência física, mas também pode ser a violência psicológica. Como a gente disse agora no começo, para a gente ter a indignidade tem que ser decretado por sentença. A ação de indignidade está ali no artigo 1815. A exclusão do herdeiro ou legatário em qualquer desses casos será declarada por sentença. Tem que ter sentença para declarar a indignidade do herdeiro. Qual é o prazo para eu pedir? 4 anos a partir da abertura da sucessão. Ou seja, meu prazo decadencial é de 4 anos a partir da morte do autor da herança para eu poder entrar com o processo de indignidade. Passando agora para análise do artigo 1816. Aqui é bem interessante. São pessoais, os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Eu não sei se vocês estão acompanhando a aula aí com certa regularidade. A gente teve uma aula aí um tempo atrás falando sobre renúncia da herança.
A renúncia da herança, como vocês sabem, se eu renuncio, os meus filhos não herdam por representação. É como se eu nunca tivesse sido chamada para a herança, é como se eu não fosse filha daquela pessoa que eu vou herdar. Por outro lado, diferentemente acontece quando estamos frente à indignidade. Quando a gente fala de indignidade, os efeitos da indignidade alcançam somente a pessoa que cometeu o ato que, após o procedimento judicial, a decretou como indigna. Ou seja, se eu sou considerada indigna e tenho 2 filhos, os meus filhos sim vão herdar como se morta eu fosse quando da abertura da sucessão. Ou seja, herdam meus filhos por direito de representação. O meu quinhão será dividido em 2, se eu tivesse 2 filhos, pego 100% que eu iria receber, divido em 2, 50% da minha parte para cada um dos meus filhos. Falando agora sobre o artigo 1818, por mais que o indigno seja, por mais que o herdeiro seja considerado indigno, o autor da herança pode ficar com pena ou pode querer incluí-lo, e ele pode fazer isso através do testamento. Se o autor da herança quiser incluir novamente o indigno para se tornar seu herdeiro, ele pode fazer sim através do testamento. Segunda forma de exclusão de herdeiros, a deserdação. Como dito no começo da aula, a deserdação ela é proveniente da vontade do autor da herança. O Código Civil traz pra gente no artigo 1962, cadê? Artigo 1962, e olha só o que ele fala. Além das causas mencionadas no 1814, que a gente viu agora, aquelas causas mencionadas que acarretam na indignidade também podem ser para acarretar na deserdação. Então você vai pegar todas as causas previstas no 1814 que falamos há pouco, mais as causas previstas no artigo 1962. A deserdação aqui a gente está falando de herdeiros necessários. Olha só o que diz o 1961. Os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima ou deserdados em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. Deserdação aqui, estamos falando dos herdeiros legítimos. Porque, veja, os legítimos é que são protegidos pela lei naqueles 50% do quinhão do autor da herança. Se ele for excluído da legítima, ele pode ser novamente colocado por testamento, como vimos agora. Mas eu não preciso excluir um primo meu da minha herança, sendo que ele, por direito, nada receberá. Então, somente os herdeiros necessários. A causa que dá deserdação, ou seja, aqueles motivos que a gente viu agora no 1814 e do 1962, que a gente já vai ver, eles devem ter acontecido antes do testamento. Me parece óbvio, mas é importante a gente falar. E também é interessante a gente ver que o legislador, ali no artigo 1961, meio que deu uma cochilada, né? Porque ele coloca os herdeiros necessários, mas não fala do cônjuge. Mas doutrina e jurisprudência são unânimes que é possível sim, através da deserdação, excluir, afastar o cônjuge como herdeiro. Quais são os efeitos? Alguns efeitos da indignidade a gente já viu, vamos falar também sobre os efeitos da indignidade e da deserdação. Como a gente disse, eles são pessoais e não atingem os herdeiros. Lá no artigo 1818, se eu for considerada indigna ou for deserdada, os meus filhos herdam a minha parte por representação. Faltou falar do artigo 1817. O artigo 1817 diz o seguinte: são válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa fé. Porque vejam só, às vezes para o herdeiro acaba sendo transmitido bem do decujus e depois só é que vem a sentença de indignidade. O que o herdeiro indigno vai ter que fazer? Vai ter que repor, vai ter que fazer um ressarcimento daquele bem que ao primeiro momento foi transferido a ele por ele ser herdeiro. Com o advento da decretação da indignidade, ele vai ter que devolver esse bem que um dia lhe foi transferido. Só que vem o artigo 1816 e diz, se ele alienou esse bem a terceiro de boa-fé que não sabia de nada disso, o que vai acontecer? O terceiro de boa-fé continua com a propriedade e cabe perdas e danos dos outros herdeiros em face do herdeiro indigno que vendeu, sabendo que provavelmente ou talvez teria essa condição de indigno um pouquinho mais para frente.
Então vejam, terceiro de boa-fé, sempre protegido pelo Código Civil. O que mais nós temos que falar hoje? Ah, reabilitação do indigno. Gente, desculpa, escrevi errado aqui, não é um índigo. É um indigno. A reabilitação do indigno pode ser feita, como dito já no artigo 1818, através de testamento e é irrevogável, certo? Tanto para deserdação quanto para a indignidade. Espero ter aí ajudado vocês mais, né? Ainda mais do que vocês estão estudando em relação a esse tema da exclusão dos herdeiros dentro do direito sucessório. Como sempre, tenho certeza que eu espero vê-la aqui de novo na Costive assistindo a minhas aulas de Direito Civil. Beijo!